Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Lorena. Bom, começando o nosso primeiro bloco de notícias desta sexta-feira, dia 5 de abril de 2024, nós vamos começar conferindo as principais manchetes dos jornais nacionais. Começando agora com o jornal O Globo. Aqui em cima nós temos Adeus Álcool, versão líquida 70% liberada por causa da pandemia, deixará as prateleiras em maio. Disputa de poder. Pressão sobre Prates cresce e governo avalia troca na Petrobras. Ala dos ministros de Minas, Energia e Casa Civil aumenta fogo amigo e presidente da estatal se defende. Companhia tem oscilação na bolsa. A crise da disputa no governo Lula pelo comando da Petrobras escalou com a ala liderada pelos ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Casa Civil, Rui Costa, aumentando a artilharia contra o presidente da companhia, Jean Paul Prates. A possibilidade de uma troca ganhou força e o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, foi sondado para o cargo. Biden muda tom com Netanyahu e ameaça rever apoio dos Estados Unidos a Israel. Após a morte de integrantes de uma ONG americana em Gaza, o presidente dos Estados Unidos afirmou que pode mudar sua política até aqui de apoio a Netanyahu, se Israel não adotar medidas para minimizar o caos humanitário e proteger civis no enclave. Maduro assina lei para anexar Essequibo e Guiana reage. Presidente venezuelano avança em projeto de tomada de área rica em petróleo do país vizinho que acusa violação de soberania. Nós temos também como grande destaque a fim da caçada 50 dias e 1.600 quilômetros depois. Quase 2 meses após escaparem de presídio em Mossoró, no Rio Grande do Norte, em inédita fuga de cadeia federal, Davidson Nascimento e Rogério Mendonça foram recapturados ontem em estrada de Marabá, no Pará. Eles usaram um barco pesqueiro para ir do Ceará ao Pará e o destino final seria a Bolívia. Contaminação leva a SEDAI a suspender fornecimento de água para 2 milhões no Rio. Alta concentração de tolueno, substância muito tóxica, no rio Guapiaçu, fez concessionária interromper por 2 dias o fornecimento de água em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Paquetá, na capital. Governo acelera assentamentos para inibir o chamado Abril Vermelho. Planalto vai anunciar pacote de medidas para frear invasões e aplacar a insatisfação do MST com a política fundiária, apesar do risco de desgaste com o agronegócio. Evangélicos, série de pessoas diversas com a fé em comum. Produção em 6 partes, que estreia domingo no GNT, retrata cristãos de perfis diferentes em variadas regiões do Brasil. Agora, Celi, quais são os destaques do jornal Estadão? O estado de São Paulo traz na sua página Sextou, um guia semanal com dicas de cinema, shows, gastronomia e lazer na capital paulista. Tem uma entrevista com a atriz Marieta Severo, que vive uma mulher com Alzheimer no filme Domingo à Noite. É um casal, trata de um casal com a doença, relata a vida de um casal com essa doença. A foto de destaque é um templo budista, ao lado da capital paulista, em Itapecerica da Serra. Abriga templos budistas, relaxamento e contato com a natureza. O jornal diz que é um bate-volta, é pertinho. E a manchete principal é essa briga interna na Petrobras. Crise se acirra e permanência de Prates na Petrobras corre risco. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, vive novo capítulo em seu confronto com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e espera aceno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para permanecer no cargo. No Palácio do Planalto, a percepção é que a disputa entre o ministro
e o comandante da estatal chegou ao limite e seria necessária uma definição do caso. O capítulo mais recente da disputa foram declarações de Silveira, em que comentou a relação com Prates e disse que o presidente da Petrobras provocou barulho ao se abster na votação sobre distribuição de dividendos extraordinários da empresa. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, foi sondado para o cargo por Lula e disse que aceitaria o convite. Mercadante ligou para Prates e o informou da sondagem do Planalto para ele assumir a Petrobras. Sobre o assunto, a coluna do Estadão trata a visão do mercado sobre Mercadante. A jornalista Eliane Cantanhede também fala sobre o assunto, a fritura deu certo. E Celso Ming fala sobre petróleo acima dos $90. O jornal destaca também na sua página principal, na sua capa, os 51 dias de fuga. Dupla presa a 1.600 quilômetros de Mossoró deixaria país, diz Polícia Federal. Tem a foto dos dois criminosos. No caderno Negócios, o destaque da primeira página é caso no Supremo. Governo propõe que o FGTS seja corrigido por índice de inflação. A AGU, Advocacia Geral da União, enviou ao Supremo Tribunal Federal proposta de consenso com entidades sindicais. Hoje, o FGTS tem correção de 3% ao ano, mais TR. Tem uma entrevista também com o diretor do Banco Central, Paulo Pichetti, que diz: melhor ir mais devagar e chegar mais longe. Na coluna Notas e Informações, trata do custo da chantagem no Ministério da Saúde para manter esse custo. Essa chantagem é do Bloco Centrão na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. O custo dessa chantagem do Centrão para manter a ministra Nízia Trindade no cargo. Lorena, é com você. Agora vamos conferir as manchetes presentes na capa da Folha de São Paulo. Lula avalia pagar dividendo e pôr Mercadante na Petrobras. Ações da estatal oscilam em meio a especulações e CVM abre processo. O presidente Lula avalia trocar o comando da Petrobras e nomear Aloysio Mercadante presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, como substituto de Jean Paul Prats. O petista também analisa liberar os acionistas os dividendos extraordinários de 2023. Biden cobra mudança de Israel em Gaza por apoio. Pela primeira vez desde o início da guerra entre Israel e Hamas, o presidente Joe Biden falou publicamente em condicionar o apoio ao país à mudança de postura em Gaza. Fugitivos de Mossoró são recapturados após 50 dias. A PF prendeu nesta quinta os 2 detentos que escaparam há 50 dias da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, em fuga inédita no sistema explorado por adversários da gestão Lula. Eles estavam em Marabá, no Pará, a 1.600 quilômetros da prisão, com mais 4 pessoas. FMI vê progresso impressionante do governo Milei. Uma porta-voz do FMI disse nesta quinta que o progresso do governo do presidente da Argentina, Javier Milei, é impressionante. Um dia antes, servidores protestaram contra a onda de demissões que afetou 11 mil funcionários federais, segundo o sindicato. Taiwan recusa a ajuda da China após o terremoto. O governo de Taiwan recusou a oferta de ajuda feita pela China após terremoto que deixou 10 mortos e mais de 1.000 feridos. Pequim reivindica o país como parte de seu território. Por outro lado, o presidente eleito de Taiwan e atual vice, Lai Ching-te, agradeceu mensagem de solidariedade do Japão.
Moro mira diálogo com o STF a fim de salvar mandato. A audiência de Sérgio Moro com o ministro Gilmar Mendes, do STF, na véspera do julgamento no TRE Paraná, que pode cassar o mandato do senador, teve críticas do magistrado ao ex-juiz pela atuação na Lava Jato. Além do problema com a justiça eleitoral, Moro responde a inquérito no Supremo. Maduro promulga lei que cria estado de Essequibo na Venezuela. O ditador venezuelano, na assinatura de texto que estabelece a Guiana Essequiba, na região do Essequibo, área da Guiana reivindicada por Caracas, sem apresentar provas, ele disse que o local abriga bases secretas dos Estados Unidos. Por fim, convênios ameaçam cancelar contratos durante tratamento na área de saúde. Agora, Celi, quais são os destaques do Valor Econômico? Valor Econômico, a sua manchete principal é a mesma do Estadão. É a crise na Petrobras. Governo cogita trocar Prates por Mercadante. Ações da Petrobras têm dia de forte oscilação. A troca de comando na Petrobras voltou ontem à ordem do dia, com informações de que o presidente da empresa, Jean Paul Prates, pode ser substituído por Aloysio Mercadante, hoje no comando do BNDES. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confidenciou a interlocutores a disposição de demitir Prates, que tem o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, como principal adversário no governo. As ações da Petrobras tiveram um dia de forte oscilação, alternando momentos de altas e baixas. As notícias de que Prates poderia ser trocado por Mercadante fizeram inicialmente os papéis caírem, pelo temor de maior interferência governamental na empresa. Por volta das 12 horas, passaram a subir com a informação de que os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, Rui Costa, da Casa Civil, Alexandre Silveira, de Minas e Energia, teriam acertado a distribuição de dividendos extraordinários da companhia. Outro destaque: dados prévios de março indicam receita abaixo do esperado. A foto de destaque é da atriz Fernanda Montenegro. É uma entrevista com ela. A Dame segue nos palcos. A peça Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir inicia nova temporada no Rio de Janeiro, e a atriz, que está atualmente com 94 anos, renova o pacto com a sua vocação inarredável. Esta peça são 75 minutos, Fernanda Montenegro sozinha no palco, nesse espetáculo. Fugitivos de Mossoró são recapturados, é outro destaque do Valor Econômico, da capa do Valor Econômico. Supremo Tribunal Federal exclui multas em reversão de coisa julgada. Setor de autopeças eleva investimentos. PIB da soja cresce em 2023, mas renda recua. E uma entrevista com o embaixador André Correia do Lago, dizendo que iremos discutir finanças em Baku, na COP29, em novembro próximo, mas ali falaremos de recursos públicos. No G20, no grupo do G20, falamos de como atrair os trilhões que existem no mercado, diz o embaixador, que é o negociador-chefe do Brasil nas conferências de clima das Nações Unidas. Lorena. O Correio Brasiliense traz em sua capa
que cresce o número de casos de racismo no Distrito Federal. Entre 2022 e 2023, as denúncias aumentaram em 39,2%, nos casos de injúria, 12,1%. Dos 50 dias em fuga à prisão no comboio do crime. A primeira fuga de detentos dos presídios de segurança máxima terminou ontem em Marabá, no Pará. Uma força-tarefa, comandada pela Polícia Federal, prendeu Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, do Comando Vermelho, que fugiram de Mossoró, no Rio Grande do Norte, em 14 de fevereiro. Antes de serem detidos, eles percorreram mais de 1,6 mil quilômetros por 3 estados e tiveram apoio. Na recaptura, estavam num comboio com 3 carros e outros 4 faccionados, um deles com uma submetralhadora. Estavam se dirigindo para o exterior, disse o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Rogério e Deibson estão sob a guarda da PF e devem retornar a Mossoró. Moraes manda coronel da PM do Distrito Federal de volta à prisão. Tensão na Petrobras inquieta o mercado. Crescentes rumores entre investidores em torno de uma possível substituição do presidente da estatal, Jean Paul Prats, causaram instabilidades nas ações da empresa, que fecharam em baixa. O CEO da petrolífera ironizou as especulações e sinalizou nas redes sociais que seguirá no cargo. Quando homicídios enlutam as organizadas. Na última reportagem da série, o Correio apresenta um balanço de vidas perdidas pelas 2 maiores torcidas uniformizadas do Distrito Federal. Não para conflitos entre elas, mas por causa da batalha por tráfico de drogas e brigas entre gangues. Estados Unidos ameaçam apoio à guerra de Israel. Em mudança histórica de tom, o presidente Joe Biden condicionou o aval da Casa Branca à proteção dos civis em Gaza. Netanyahu permite entrada de ajuda aos palestinos. Maduro avança sobre Essequibo. O presidente venezuelano promulgou lei para anexação de território da Guiana, rico em petróleo. País vizinho denuncia violação do direito internacional. Agora, Celi, quais são os destaques da capa do Povo? Jornal cearense O Povo destaca: fugitivos do presídio de Mossoró são presos no Pará após 51 dias. Manchete principal: em meio à crise, Enel Distribuição troca presidente no Ceará. No lugar de Márcia Sandra Roque, que exerceu a função por quase 3 anos, assume José Nunes de Almeida Neto, que antes exercia o cargo de diretor de Relações Institucionais da Enel no Brasil. Essa foto de destaque é uma matéria mostrando como o cidadão pode fazer a sua declaração de imposto de renda e destinar um dinheirinho para ações sociais. Tributos para o bem. Como destinar parte do imposto de renda para doações a projetos sociais que atendam crianças, adolescentes e idosos, além de instituições sociais ligadas ao esporte ou à cultura. Essa foto é lá no Peter Pan. É uma ONG filantrópica que cuida de crianças com câncer, aqui em Fortaleza. Política. PDT apresenta chapa para a Câmara de Vereadores de Fortaleza e o prefeito Sarto aumenta críticas ao governador Elmano. Esportes. Familiares, amigos e fãs se despedem do jornalista Alan Neto, o eterno trem-bala, em velório. Lorena. Bom, agora nós vamos conferir as páginas internas de cada jornal, começando pelo jornal O Globo. No Globo, nós temos, começando com o editorial Extensão do Foro Especial visa evitar prescrições. Voto de Gilmar remedeia brecha aberta quando Corte restringiu a prerrogativa dos ocupantes de cargos públicos. Outro editorial é
Inépcia de governos deixa intocado dinheiro para construir presídios. Mesmo com 1,1 bilhão de reais à disposição para investir, faltam vagas no sistema carcerário. Na área de política, dilema no campo. Governo lança medidas para evitar invasões do MST e abrir flanco para desgaste com o agro. Na tentativa de frear invasões do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, no tradicional Abril Vermelho, o governo vai anunciar um pacote de medidas em cerimônia na próxima semana no Palácio do Planalto, com o objetivo de impulsionar assentamentos de terra pelo país. A expectativa é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participe do evento. O movimento vem demonstrando descontentamento com o ritmo de desapropriações no terceiro mandato do petista, de quem é aliado histórico. Também se queixa por até hoje não ter sido recebido pelo presidente em uma reunião. Ainda na área de política, Lula mira evangélicos e discursa em tom religioso. Após Planalto lançar campanha com o slogan Fé no Brasil, o presidente faz menção a Deus e milagres ao participar de entrega de obra que levará água para o agreste de Pernambuco. Petista enfrenta queda de popularidade, sobretudo neste segmento. Em guerra com a União Brasil, Bivar reaparece em palanque com o presidente. Em guerra pelo comando do União Brasil, o deputado Luciano Bivar, de Pernambuco, reapareceu ontem ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante a inauguração da fábrica da Hemobras, em Goiânia, na zona da Mata de Pernambuco, informou o colunista Bernardo Melo Franco. Petista diz que ex-auxiliar era melhor que a atual ministra. Na frente de Luciana Santos, Lula comparou seu desempenho com o de Sérgio Rezende. O presidente Lula afirmou ontem, diante da ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, que o seu ex-auxiliar Sérgio Rezende foi o melhor titular que a pasta já teve durante suas gestões. Ao fazer a declaração, o petista pediu desculpas à atual colaboradora que o acompanhava no palco do evento de entrega de uma obra em Arco Verde, lá em Pernambuco. Ex-forasteiro, Tarcísio testa força como padrinho. Eleito sem base política no estado, o governador de São Paulo pretende se engajar na campanha de Nunes na capital e em municípios como Guarulhos, Campinas e Sorocaba. Há impasse em Santos, onde Bolsonaro prefere outro nome. MPF quer trocar nome de batalhão que celebra golpe. Procuradoria ajuizou a ação para que União altere denominação da Brigada 31 de Março, em Juiz de Fora, de onde saíram as tropas para depor o presidente João Goulart. Também há pedido para a exclusão da expressão Revolução Democrática em referência ao episódio. Toffoli prepara voto meio termo sobre porte de maconha. Em assino ao Congresso, o ministro deve se posicionar contra a descriminalização, mas defender um prazo para a regulamentação. Como forma de reduzir a tensão na relação entre o STF e Congresso, o ministro Dias Toffoli, autor do pedido de vista que paralisou o julgamento sobre porte de maconha na Corte, prepara um voto meio termo que concilie tanto os anseios do Congresso quanto o posicionamento de ministros do Tribunal. A análise foi interrompida no dia 6 de março com um placar de 5-3 pela descriminalização. Aqui o jornal O Globo vai trazer um infográfico falando para a gente ajudar a entender a ação em julgamento. O que é julgado? A Corte analisa um recurso com repercussão geral que discute o porte de maconha para consumo próprio. A ação envolve a ausência de critérios para a separação do tráfico do uso pessoal, diferenciação já prevista pela Lei Antidroga de 2006. Como está o placar? Há 5-3 para definir que pessoas flagradas com pequena quantidade de maconha não devem ser enquadradas como traficantes, mas ainda não há um consenso sobre a quantidade mínima para diferenciar o consumo próprio do tráfico. Qual a regra hoje? A definição fica a cargo hoje da Polícia, do Ministério Público e do Judiciário. Barroso, por exemplo, propôs fixar como parâmetro 25 gramas da substância ou a plantação de até 6 plantas fêmeas da espécie. A favor, temos Gilmar Mendes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Rosa Weber.
E contra temos Cristiano Zanin, André Mendonça e Nunes Marques. O Dias Toffoli pediu vista e ainda não voltaram os ministros Luiz Fux e Carmen Lúcia. Sobre a fuga dos presidiários lá de Mossoró, fim da caçada. Foragidos são recapturados no Pará, a 1,6 mil quilômetros de presídio federal de segurança máxima. O Globo traz o trajeto dos foragidos até a prisão, onde depois de saírem da penitenciária de Mossoró, Davidson e Rogério invadiram uma casa em Rancho da Caça e as camisas de seus uniformes foram achadas com outras pistas na Serra do Mossoró. Os dois fizeram um casal de refém em Riacho Grande e depois foram vistos em Vila Primavera. A polícia fez um cerco na divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará sem sucesso. Antes de serem presos, viajaram de barco por 6 dias saindo de Capuí, no Ceará, e foram presos em Marabá, no Pará. Sobre a fuga de Mossoró também, dinheiro e comboio mostram apoio de facção. Investigações agora vão tentar descobrir como a ajuda foi fornecida. Mecânico que escondeu criminosos no Rio Grande do Norte recebeu R$5.000 de homem com endereço no Complexo do Alemão, dominado pelo Comando Vermelho. Grupo Silvio Santos quer R$80 milhões para São Paulo ter parque. Valor proposto à prefeitura é de 29 milhões, superior ao estipulado para desapropriação em área no Bexiga. Na área de economia, crise dos dividendos. Após desgaste, pressão sobre Prates se amplia e governo avalia Mercadante no comando da Petrobras. O conflito em torno da Petrobras, que permeia os bastidores do governo desde o início do terceiro mandato de Lula, se ampliou e aumentou a pressão sobre o presidente da estatal, Jean Paul Prats, que está sob a ameaça de deixar o cargo. O entorno do presidente Lula considera o nome do chefe do BNDES, Aloysio Mercadante, para a petroleira. A tensão no comando da estatal cresceu nos últimos dias, com a disputa cada vez mais aberta entre Prats e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Que conta com o apoio do titular da Casa Civil, Rui Costa. Prats passa por uma fritura pública e quer que o presidente Lula arbitre o tiroteio por sua vaga. Os dois devem se reunir na segunda-feira, segundo o colunista do Globo, Lauro Jardim. Na área de economia também, CVM abre processo referente à Petrobras. Órgão regulador pretende investigar notícias, fatos relevantes e comunicados da estatal, em dia de forte oscilação das ações. Papéis chegam a subir mais de 2%, mas os preferenciais fecham em queda de 1,41%. Coisa julgada. STF determina pagamento retroativo de tributos. Empresas terão de pagar CSLL devida desde 2007, mas não haverá multa. Receita terá aplicativo para registro de gastos com saúde. Ferramenta será usada por médicos e outros profissionais da área e estará disponível este mês. Declaração é opcional este ano e obrigatória em 2025. Lula diz que Brasil tem plano para regulamentar IA. Presidente pretende apresentar projeto em setembro na abertura da Assembleia na ONU. O presidente Lula afirmou ontem que o povo brasileiro não precisa de inteligência artificial, mas que o governo lançará em junho um plano nacional de uso da tecnologia. A política, que visa avançar e regulamentar a IA, está em elaboração pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Com receio de o Brasil ser visto como um país atrasado no assunto, Lula pretende apresentar o plano em setembro, durante a abertura da Assembleia Geral da ONU. Tom duro com Netanyahu. Biden ameaça condicionar apoio a Israel à proteção de civis, mas segue enviando armas. Agora, Celi, o que temos nas páginas internas do Estadão? Na coluna do Estadão, escrita pela jornalista Rosiane Kennedy, diz: Mercadante para a Petrobras sinaliza intervencionismo na avaliação do mercado. A possibilidade de o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, ser transferido para o comando da Petrobras é vista como um sinal de vitória das teses intervencionistas que avançam no governo Lula. Economistas de grandes corretoras
com atuação na B3, afirmaram à coluna que seu perfil desenvolvimentista causou preocupação mesmo à frente do Banco de Fomento, onde decisões equivocadas têm impacto menor e mais lento. Até porque o BNDES é hoje muito mais blindado do que no passado. Na página dos editoriais, o primeiro tem o título O custo da chantagem no Ministério da Saúde. Por 8,2 bilhões de reais em repasses sem controle, o Centrão tolerou a ministra Nízia Trindade no Ministério da Saúde e o governo concordou em pagar. Azar dos que dependem do Estado para cuidar da saúde. O segundo editorial, qualidade exige critério. Se o governo federal mudar de fato os critérios de avaliação dos cursos de graduação e faculdades, o Brasil pode, enfim, começar a corrigir erros históricos no ensino superior. Nas páginas de artigos temos Flávio Tavares, ele é jornalista e escritor. Ele escreve sobre a data que nunca podemos esquecer. Em abril de 1964, começava o longo período marcado pela derrubada da frágil democracia brasileira, implantada pela Constituição de 46. Outro artigo escrito a 4 mãos pelos advogados Renato Vieira e Raquel Scalcon, quando menos é mais. O STF e sua flutuante competência originária em matéria criminal. País não precisa de um Supremo Tribunal Penal forte em aparência, mas disfuncional na essência política. Lula cita Deus e chama adversários de lixo ao tentar atrair evangélicos. Isso foi ontem em Pernambuco. Governo precisa fazer ajustes na comunicação, diz pastor evangélico presbiteriano que é aliado do governo Lula. Jornalista Eliane Cantanhede escreve sobre a fritura deu certo. Nem Haddad, nem Rui Costa, nem Alexandre Silveira, quem manda na Petrobras é Lula, diz ela. Juiz libera imóveis e veículos de Palocci, bloqueados na Operação Lava Jato. Na coluna Notas e Informações, o surrealismo judicial. Ao avaliar caso do COAF, STF decide que suas próprias decisões, ora vejam, são válidas. Diretor da PF elogia a decisão sobre COAF. Alexandre de Moraes. Nenhum presidente se equipara a Michel Temer. Michel Temer foi o presidente que indicou Alexandre de Moraes para o STF. Datena se filia ao PSDB sem definir se será vice de Tabata. Ele estava filiado ao PSB. Internacional. Biden diz a Netanyahu que apoio dos Estados Unidos depende de proteção a civis em Gaza. Congresso do Peru rejeita destituição da presidente. É o caso do relógio de ouro. Na Venezuela, Maduro assina lei que cria Esequibo
e diz que há bases dos Estados Unidos na região metropolitana de São Paulo. Foragidos de Mossoró são presos no Pará quando buscavam deixar o país. Ação da Polícia Federal mira envio de droga à África e à Europa em barcos pesqueiros. Conselho Federal de Medicina proíbe ação pré-aborto após 22 semanas do feto. MEC vai criar prêmio para alunos e escolas que forem bem no Enem. NASA deve definir o horário unificado da Lua em 2026. Esportes. São Paulo sofre com lesões e estreia com derrota na Argentina. Eclipse solar causa emergência em região do Canadá. Caderno de Economia. Novo embate com Silveira põe em xeque cargo de Prates na Petrobras. Celso Ming escreve: petróleo acima dos $90. Ministros acertam que estatal deve pagar os dividendos retidos. Governo propõe corrigir FGTS por índice de inflação. Supremo Tribunal Federal dá mais 90 dias a governo e Eletrobras. Melhor ir mais devagar para chegar mais longe com Selic, afirma diretor do Banco Central, que não está claro no banco se haverá redução do ritmo de corte dos juros. BNDES terá mais 8 bilhões de reais para médias e pequenas empresas. Fundo canadense prevê mais 2 aportes no Brasil e um dos focos é saneamento básico. E para terminar, aqui a foto da atriz Marieta Severo, retorna às telas com o filme Domingo à Noite sobre casal com Alzheimer. Lorena. A Folha de São Paulo traz em seus editoriais: pressão de Lula volta a tumultuar a Petrobras. Declarações de ministros geram nova especulação sobre troca no comando da companhia, em sinal de desorganização administrativa e política. Mal avaliado. MEC atenta com atraso para a necessidade de aprimorar escrutínio do ensino superior. Na área de política, nós temos: governo usa mote religioso e despolarização apesar de ataques de Lula a Bolsonaro. Proposta da campanha Fé no Brasil foi apresentada ao presidente e deverá ser norte para ações publicitárias de todos os ministérios. O governo Lula lança neste mês uma campanha com apelo religioso na tentativa de reverter a tendência de piora da popularidade e de reduzir a polarização política, apesar de o próprio presidente insistir em ataques e citações a Jair Bolsonaro durante seus discursos. Marqueteiro vira conselheiro de Lula para ampliar popularidade. Sidônio Palmeira participou de reuniões com representantes de ministérios. Oposição usa acusação contra filho de petista para fustigar presidente. O presidente Lula virou alvo de cobranças públicas da oposição após seu filho caçula, Luiz Cláudio Lula da Silva, ter sido acusado de violência física, moral e psicológica por uma ex-companheira. Aliados de Jair Bolsonaro, como a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, e rivais do petista, como a deputada Rosângela Moro, do União Brasil-São Paulo, questionaram o silêncio de Lula e de seus aliados. Ainda na área de política, Moro busca pontes com STF em tentativa de salvar mandato. Encontro com Gilmar Mendes foi recheado de críticas ao ex-juiz que enfrenta julgamento eleitoral no Paraná.
A audiência do senador Sérgio Moro com o ministro Gilmar Mendes, do STF, representou o início de um movimento do parlamentar para estreitar relações com o tribunal para tentar evitar um revés no julgamento do TSE que pode cassar o seu mandato. A conversa entre os dois, revelada pela coluna da Mônica Bergamo, foi recheada de críticas do magistrado ao ex-juiz pela atuação na Lava Jato. Apesar disso, interlocutores do ministro afirmam que o encontro teve um tom cordial. Ainda na área de política, Tarcísio mantém Secretaria da Mulher alinhada à direita. Valéria Bolsonaro é a escolha pessoal do governador e visa contemplar o PL. Ministério Público aciona a União para retirar reverência ao golpe de quartel e deputados dos Estados Unidos pedem fim de sigilo sobre ditadura. Um grupo de 16 congressistas americanos assinou uma carta ao presidente Joe Biden nesta quinta-feira, solicitando a retirada do sigilo de 13 documentos confidenciais dos Estados Unidos sobre a ditadura militar brasileira. Datena se filia ao PSDB, seu 11º partido, e acena para Tabata. Em evento esvaziado de tucanos, apresentador indica coligação, mas sigla não descarta candidatura própria. Ações no 8 de janeiro puxam alta de agressões físicas a jornalistas em 2023, afirma a associação. O número de jornalistas agredidos fisicamente aumentou 8% no ano passado, chegando a 80 profissionais no total, de acordo com dados da ABERT, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. A ABERT atribui a alta à cobertura dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e dos dias que se seguiram, com o desmantelamento de acampamentos bolsonaristas em frente aos quartéis do Exército. Na área sobre o mundo, Biden cobra Netanyahu mudança na guerra para manter apoio a Israel. Em telefonema, americano pede cessar-fogo imediato e fala em situação humanitária inaceitável. Biden enfatizou que os ataques contra trabalhadores humanitários e a situação humanitária em geral são inaceitáveis. Ele deixou claro que a política dos Estados Unidos em relação à faixa de Gaza será determinada pela nossa avaliação da ação imediata de Israel sobre essas medidas. Foi o que disse a Casa Branca em comunicado sobre o telefonema entre Biden e Netanyahu. Oceli. Nas páginas internas do Valor Econômico, fugitivos de Mossoró são capturados no Pará após 50 dias. Ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal localiza foragidos de prisão federal em Mossoró. Eles estavam em Marabá. 7 em cada 10 jovens querem conciliar estudo com trabalho, diz pesquisa do Datafolha. Balança comercial reduz superávit em março. A arrecadação cresce em março, mas em ritmo menos brilhante. Conta corrente tem saldo negativo de 4,3 bilhões em fevereiro. Indicador de aluguéis recua em março, indica Fundação Getúlio Vargas. Lula sinaliza trocar Prates por Mercadante na direção da Petrobras. Petrobras pagou à União no ano passado, em 2023, valor igual ao Bolsa Família. A empresa repassou 177,5 bilhões ao governo no ano passado entre dividendos, impostos, royalties e participações especiais. Subregistro de nascimento cai para 1,31%. Parcela de crianças sem documento com prazo legal é a menor desde 2015. Indústria puxa emprego, aponta indicador da Fundação Getúlio Vargas. Concessão de auxílio-doença dispara e despesa com benefício aumenta 22% sem reduzir a fila. O jornalista César Felício escreve:
Pauta das eleições de 2024 é ruim para Lula. Datena, o apresentador Datena, filia-se ao PSDB, mas a aliança com o PSB de Tabata é incerta. O PSD cresce na Câmara do Rio de Janeiro e PL tenta prefeituras. Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar pedido de cassação do senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. Em Pernambuco, Lula mira evangélicos em discurso recheados de Deus, fé e milagres. Presidente foi convencido a calibrar o tom de pronunciamentos. Internacional, presidente Biden pede cessar-fogo imediato em Gaza em ligação a Netanyahu. Por telefone, líder dos Estados Unidos diz que o apoio dos Estados Unidos à guerra de Israel contra Hamas depende de mudanças para proteger os civis. O Brasil vê bravata eleitoral de Maduro em menção à base militar americana. O editorial do Valor Econômico é sobre estímulos ao crédito tiram força da política monetária, contradições francesas e o acordo Mercosul e União Europeia, geopolítica e nova ideologia econômica. A China cumprirá a meta de crescimento? Finanças é discussão mais importante do ano, diz o embaixador Correia do Lago. Autopeças se preparam para novo ciclo de investimento. Brasil pode se beneficiar da sobrevida do motor a combustão. Dona do medicamento Ozempic faz acordo para a produção de energia em Minas Gerais. A ação sobre fatia da União na Eletrobras é adiada. Setor de embalagem surpreende no início do ano. Fundos estruturados mostram potencial para alcançar 20% do mercado. Google enfrenta dilema econômico se cobrar buscas com inteligência artificial. Na pauta de gênero, empresas discutem igualdade de salário. Audi SQ8 e primeiro jet ski elétrico têm muito em comum. Cadeias típicas giram 20% do agro da Amazônia. Safra recorde engorda PIB da cadeia da soja. Queda de preços fez renda encolher em 2023. Novos destinos no exterior entram no radar de brasileiros. Investidor local reduz a aposta em valorização do real. Dólar se mantém forte, com FID mais conservador. Mercados têm volatilidade alta, com Petrobras e exterior no foco. Governo abre consulta sobre o uso de previdência como garantia de crédito. Galípolo vê aumento de incerteza na inflação. Fundos têm captação líquida de 105 bilhões no primeiro trimestre. E para terminar, é a manchete do caderno Legislação e Tributos, uma foto aqui com o ministro Barroso, presidente do STF, dizendo que o Supremo Tribunal Federal isenta empresas de multas e reduz impacto do julgamento sobre quebra de decisões definitivas. Lorena. Na primeira página interna do Correio Brasiliense tem segurança pública. Após 50 dias e 1.600 quilômetros em fuga, a volta à cadeia.
Davidson Cabral e Rogério Mendonça usaram até barco na escapada. Detidos no Pará, eles voltarão ao presídio de Mossoró. Diretor é demitido. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, demitiu ontem o diretor do Presídio Federal de Mossoró, Humberto Gleidson Fontinelli. Ele estava afastado desde a fuga de Davidson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça. Pontos para o governo com Mossoró e Marielle. Ante a solução dos crimes, Planalto crê ter virado o jogo das críticas à segurança pública. É o que diz na coluna de Evandro Eboli. Lula diz, usa o nome de Deus em vão todo dia. É o tema da coluna de Andrea Malcher. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou aos evangélicos ao discursar em Arco Verde, em Pernambuco, na cerimônia de inauguração de uma estação elevatória que levará águas do Rio São Francisco para a região agreste de Pernambuco. Imprensa. Jornalistas continuam na mira. Relatório lista 111 ataques a membros da imprensa em 2023. Apesar da redução em relação a 2022, os números preocupam. A AGU propõe corrigir FGTS pela inflação. Contraproposta apresentada ao STF foi construída com centrais sindicais e prevê o uso do IPCA no lugar da poupança, como definiu Barroso, relator do processo. Garimpo ilegal. A área indígena perde 4 campos de futebol por dia. É o resultado da exploração nas terras dos Caiapós, Mundurucus e Yanomamis em 2023, segundo o levantamento do Greenpeace. Contaminação por mercúrio avança. Uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Socioambiental, divulgada ontem, alerta para o avanço da contaminação por mercúrio entre os Yanomamis. Esquenta a frigideira para Jean Paul Prats. Aumentam as especulações sobre a saída do comando da empresa. Entre os prováveis sucessores está Aloísio Mercadante. Oriente Médio. Estados Unidos exigem de Israel proteção aos civis. Presidente Joe Biden muda o tom e pede ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu cessar fogo imediato na faixa de Gaza e aumento drástico de ajuda aos palestinos. Casa Branca assegura que apoio ao aliado histórico segue inabalável. Guiana denuncia anexação de território do Essequibo. O governo do presidente da Guiana, Irfan Ali, classificou como violação flagrante do direito internacional a decisão do homólogo venezuelano Nicolás Maduro de sancionar uma lei de anexação do Essequibo, território rico em petróleo e recursos naturais cuja soberania é reclamada por Caracas. Agora eu sei ali quais são os destaques do Povo. Povo de hoje, nas suas páginas internas, na coluna vertical, o jornalista Carlos Maza fala do Lula no Ceará e um PT de pernas para o ar, principalmente no Iguatu, onde o presidente estará daqui a pouco às 11 horas. Líderes da torcida organizada do esporte foram mandantes do atentado contra o ônibus do Fortaleza, diz Polícia Civil de Pernambuco. A embaixadora dos Estados Unidos se reúne com Maria da Penha. A embaixadora está aqui em Fortaleza para entregar um prêmio à desembargadora federal Joana Caroline. Tem uma matéria especial, uma reportagem sobre o incentivo ao bem por meio do imposto de renda para associações filantrópicas. Numa reunião ontem à noite do PDT, o prefeito Sarto apresentou chapa para a Câmara de Vereadores e aumentou as críticas ao governador Eumano e ao ministro Camilo. Diz ele, abre aspas, quem pensa diferente vão para sufocar. Lula visita Ceará hoje e vai a Iguatu em meio à crise no local. A Câmara Municipal aprovou ontem o reajuste de 4,62% para servidores municipais. E para terminar, após voltar ao cargo, prefeito de Pacajus
e o vice renunciam e o vice tentará a reeleição. E por último, em meio à crise, a empresa Enel, distribuidora de energia elétrica, muda o seu presidente no Ceará. Lorena. Com o fim das principais manchetes, vamos agora com os comentários de Edson Silva. Bom, o presidente Lula, como já foi dito aqui, é esperado no fim desta manhã, desta sexta-feira, no município de Iguatu. Ele vai anunciar a construção de mais um trecho da Ferrovia Norte-Sul e pode também anunciar outros benefícios aqui para a administração pública estadual. O Tribunal de Contas do Ceará publicou ontem uma extensa relação de municípios, prefeituras e câmaras municipais inadimplentes. Inadimplentes porque elas deixaram de apresentar a documentação que tem que apresentar ao Tribunal de Contas do Estado e não o fizeram com relação ao mês de fevereiro. Foi com bastante emoção que o corpo do jornalista Alan Neto foi sepultado ontem à tarde aqui em Fortaleza. Muitos colegas e familiares do jornalista, muito conhecido no estado do Ceará, um homem que batalhou no rádio, na televisão e especialmente no jornal por mais de 60 anos. Amigo dos colegas e dos seus admiradores. Aproveito a oportunidade para registrar também a morte em Sobral, mas foi na semana passada, da professora Jacira Pimentel Gomes. Jacira Pimentel Gomes já tinha completado, ou estava completando agora, 104 anos. 104 anos. Foi professora de muitos sobralenses. Foi diretora do Colégio Estadual Dom José Tupinambá da Frota, na sua fundação, ainda no governo de Parsifal Barroso. E foi diretora pelos seus méritos próprios, porque o seu familiar próximo, o deputado João Frederico Ferreira Gomes, era o principal adversário político de Parsifal Barroso. E assim mesmo, dona Jacira, professora Jacira Pimentel Gomes, que eu tive a honra de tê-la como professora, foi diretora do Colégio Estadual Dom José Tupinambá da Frota. A professora Jacira Pimentel Gomes é mãe da presidente do Conselho Estadual de Educação, a também professora Ada Pimentel Gomes, figura de destaque na educação e cultura do estado do Ceará. Por que não devemos acreditar em discursos de alguns políticos, notadamente os governistas? Eles sempre estão a dizer que tudo do governo é bom, que tudo do governo está bem. E quase sempre não é verdade. Ontem, o deputado Guilherme Sampaio, na Assembleia Legislativa, disse que era de paz a relação do governador Elmano com os professores do Estado. Ouçamos o que ele disse. Esse mesmo plenário, no papel de um dirigente sindical, reivindicando melhorias nas propostas apresentadas pelo governo a partir do projeto de lei que foi enviado e aprovado na Assembleia Legislativa. E esse deve ser o papel das lideranças sindicais, reivindicar para que perdas históricas, desvalorizações que afetam ainda a carreira do funcionalismo público possam ser progressivamente superadas. E o saldo desse esforço, presidente, que envolve aqui a Assembleia Legislativa, eu mesmo,
Passei a Semana Santa em diálogo com o governador Elmano, em diálogo com a secretária Eliana Estrela, com a secretária Sandra da CEPLAG. Quero agradecer a interlocução com essas autoridades, em diálogo com o Sindicato APEOC, para que nós chegássemos, nessa semana, na última terça-feira, a um bom entendimento que agora será apreciado em 36 assembleias da categoria em todo o estado do Ceará ao longo das próximas semanas. Mas um entendimento que reflete exatamente aquilo que eu falava no dia que nós aprovamos aqui o projeto do reajuste. Ao mesmo tempo em que estávamos votando aquela matéria, era necessário que a mesa de negociação continuasse discutindo as pautas pendentes e avançando nas eventuais lacunas que precisavam ser preenchidas. E assim foi feito. A mesa de negociação, a única do Brasil em funcionamento, graças à luta do sindicato e à receptividade do governo estadual ao longo dos últimos anos, é mantida, é retomada, é valorizada e é fortalecida. E essa mesa de negociação produziu mais um grande salto para valorizar essa que é a melhor carreira do magistério do país. E essa não é uma construção de um ano, essa não é uma construção de uma greve, essa é uma construção de anos e anos de luta de uma categoria e de interlocução dos governantes que estavam à frente do Estado do Ceará. Hoje, nós podemos, com muito orgulho, dizer que o Ceará é um caso de sucesso na qualidade da educação e tem a melhor carreira para os professores e professoras do país. Graças à luta da categoria, graças à receptividade ao diálogo dos gestores e, mais uma vez, isso se concretiza nessa mesa de negociação, numa proposta que será levada para análise da categoria em 36 assembleias por todo o estado do Ceará, como deve ser, ouvindo professores de norte a sul do estado. E essa mesa chegou a um entendimento que agora será apreciado pela categoria nas assembleias. Segundo a avaliação do próprio Sindicato APEOC, que aqui está, o resultado desse entendimento pode proporcionar um ganho de 10% a 15% aos professores efetivos, de 12% a 17% aos professores doutores, de 7,3% aos professores temporários e, obviamente, o de 5,62% aos aposentados e aqueles que estão no estágio probatório. Isso será possível graças a vários aspectos que, depois de exaustivas negociações, foram pactuados, foram itens que fizeram parte desse entendimento, desse esforço, que agora será apreciado pela categoria como deve fazer um sindicato. E é assim, com essa mobilização, com esse diálogo, que ao longo dos últimos anos nós conseguimos fazer com que o Estado do Ceará tivesse a carreira mais valorizada do país. Bom, o discurso do deputado Guilherme Sampaio foi no fim da manhã de ontem. No início da noite de ontem, o Anísio, que é o presidente da APEOC, que foi saudado pelo deputado Guilherme Sampaio, foi expulso do encontro dos professores que ele próprio havia convocado para o ginásio Aécio de Borba. O Anísio foi acusado de traição à categoria. Acompanhe alguns dos lances desse encontro de ontem à noite, lá no ginásio Aécio de Borba. Preste atenção às cadeiradas. O Anísio sendo retirado do ambiente por seguranças. Olha, ele está aí, sendo retirado por segurança e levando cadeirada. Ele é esse de branco com o papel na mão. É escorraçado. Este homem foi saudado na Assembleia pelo deputado Guilherme Sampaio. É por isso que eu digo, não podemos acreditar
em discursos de alguns políticos, notadamente os governistas. Essa Assembleia de ontem é um ponto negro na história da APOC, Associação dos Professores do Estado do Ceará, um ponto negro. É lamentável que tenhamos que mostrar cenas desse tipo provocadas por professores. É por isso que se diz, é por isso que a educação pública não tem a qualidade que deveria ter. É evidente que nós não podemos dizer que todos os professores são arruaceiros, como esses que aí estavam no ginásio Aécio de Borba. Nós temos uma grande massa de professores da educação pública, de pessoas de respeito. Eles não concordam, sem dúvida, com essa patuscada que tivemos aí no ginásio Aécio de Borba, provocada por esse desentendimento da categoria com o governador. O Anísio Melo é considerado já há algum tempo mais um pelego. Ele é aliado do governo, já chegou a ser candidato a alguns cargos eletivos, não logrou êxito na disputa, mas é um aliado do governo. Então, a categoria diz que ele faz um acordo lá para beneficiá-lo e não a categoria. Daí, essa arruaça que tivemos ontem no ginásio Aécio de Borba por alguns professores. A maioria, nós temos que registrar, não corrobora com esse posicionamento. Também ontem, na Assembleia Legislativa, uma boa parte da discussão dos deputados foi relacionada à prisão de uma servidora do Estado, dirigente de um dos núcleos da Secretaria da Educação. A questão da prisão dessa professora e a ameaça de prisão com outras pessoas que estão foragidas foi levantada pelo deputado estadual Antônio Henrique. Vamos ouvi-lo. Quero ler aqui a ementa do requerimento. Requer informações da Secretaria de Educação do Estado do Ceará com esclarecimentos dos fatos que motivaram a prisão da coordenadora da CRED 1. Isso, presidente, é mais para trazer para a população cearense esclarecimentos do que de fato aconteceu. Nós não estamos aqui fazendo nenhum julgamento, nenhum pré-julgamento. Queremos tomar conhecimento e mostrar para a população cearense que o que aconteceu lá no CRED 1, com essa servidora que teve uma prisão agora nos últimos dias, eu nem sei como é que se encontra hoje pessoalmente, no presente momento, mas eu queria que esta casa aprovasse esse requerimento para que a gente desse transparência do que acontece com os serviços públicos aqui do nosso Estado, se referindo aqui exatamente à educação, que uma servidora que deveria estar prestando os seus serviços para o bem da população, de repente essa pessoa foi presa e a gente precisa saber o que de fato aconteceu. Então, o que nós queremos aqui, que a Secretaria de Educação possa apresentar para os deputados e, obviamente, quando você traz para esta casa, você está trazendo de forma indireta ou direta para a população do Ceará, que foram eles os responsáveis para que nós estivéssemos aqui representando, sendo a voz do povo cearense. Então, o que eu quero, através desse requerimento, o que eu solicito, é que esta casa aprove esse requerimento e a gente dê esclarecimento, traga aqui o que de fato aconteceu, para que a gente esteja tranquilo, tanto os deputados, como a própria Secretaria e o Governo do Estado, porque não há nada ao que esconder, então a gente precisa saber o porquê dessa prisão dessa servidora e a gente quer que esta casa, solicito eu,
que aprove esse nosso requerimento para que a gente possa trazer a transparência, que é uma obrigação de todo servidor, de todo governante, da transparência do que acontece na sua administração para o povo da sua cidade ou do seu estado, nesse caso aqui, se tratando de uma servidora estadual. Bom, o deputado Romeu Aldigueri, que é o líder do governo na Assembleia, refutou os argumentos do deputado Antônio Henrique e o requerimento não foi aprovado. E a sociedade, o grande público cearense, não vai saber por que essa servidora da Secretaria de Educação do Estado foi presa pela Polícia Civil. E um outro integrante também da Secretaria de Educação está foragido. Segundo anunciou ontem, nesse mesmo momento lá, o deputado Sargento Reginal. O líder do governo, Romeu Aldigueri, movimentou a base aliada, que votou toda remotamente, porque o plenário estava vazio. Os deputados da base do governo foram acionados onde estavam, fora da Assembleia, para se ligarem à internet e poderem participar dessa votação. O requerimento não foi aprovado, repito, e os cearenses não saberão por que essas pessoas da Secretaria de Educação, uma delas foi presa e outra está foragida. O governo precisa ser transparente. De repente, pode ter sido alguma coisa leve e também pode ser uma coisa grave. E os cearenses não saberão. O governo precisa ser transparente, diz o artigo 37 da Constituição da República, quando diz quais são as finalidades da administração pública. Um outro requerimento que também motivou debate na Assembleia foi de autoria do deputado Cláudio Pinho, querendo saber onde estava o dinheiro do Fundef. 60% do total já eram dos professores, dinheiro que foi liberado pelo governo federal para pagamento da terceira parcela do Fundef devido aos professores ou a um grupo de professores do estado do Ceará. O deputado Cláudio Pinho queria saber onde estava o dinheiro, porque o governador havia prometido que esse pagamento seria feito no dia 1º de abril. Não foi. Foi feito ontem. E o deputado queria saber por quê. O líder do governo disse que não precisava saber disso porque o pagamento já estava sendo feito ontem. Ora, é preciso se saber. O dinheiro já estava no caixa do estado do Ceará há alguns dias, liberado pelo governo federal. Esse dinheiro não foi tirado dos impostos dos cearenses. Esse dinheiro veio da União por uma decisão judicial, uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir o que disse o deputado Cláudio Pinho. Pedido de informações à Secretaria de Educação do Estado do Ceará, a senhora Eliana Nunes Estrela, sobre quais motivos do atraso do pagamento da terceira parcela de precatório dos professores da rede pública estadual, nos termos que indica. Vejam só. Por que esse requerimento? Pelo simples fato de uma nota oficial. Sim, a nota oficial, as secretarias de Educação, SEDUC do Estado, e de Planejamento, CEPLAG, do Estado do Ceará, informam que, por questões técnicas, não será possível efetuar o pagamento da terceira parcela dos precatórios dos professores da rede estadual de ensino no próximo dia 1º de abril, conforme divulgamos previamente. As secretarias informam que estão trabalhando para que o pagamento seja realizado o mais breve possível. Vejam só.
O pagamento foi feito. Mas eu estou perguntando por quê? Que não foi, qual foi o erro? Foi o funcionário que estava de ressaca e não foi trabalhar? Diga! Foi o sistema de computador que queimou? Nós estamos querendo só transparência. Queremos apenas saber o que aconteceu. Não, já foi pago, está sanado o problema, está vencido o requerimento. Não, o requerimento pergunta, indaga o que levou ao não pagamento. Não tem nada demais. Eu quero saber se eu tivesse chegado, se eu fosse professor, tivesse o direito de receber. Aqui está o código de barra do meu boleto, da conta de energia, eu vou passar a nota e vou aceitar. O código de barra, essa nota te aceito o pagamento. Não, está saindo hoje. Ótimo. Agora vem falar, lá atrás, o prefeito Roberto Cláudio deixou de pagar. Se errou, que ele disse que não errou, que o entendimento do Tribunal de Contas da União era 60% para os professores e 40% para investimento. E assim foi pago. E hoje, o entendimento mudou e está indo tudo para o professor. Tudo não é política. Indo buscar lá atrás. Se ele errou, permanecer no erro é o quê? Errar é humano. E permanecer no erro, agora querer dizer que está vencido, não. Qual foi o motivo de não ter pago? Só isso. Atenção, população do estado do Ceará. O governo transparente, que diz que tem a melhor educação, não estou questionando, vou levantar ainda os dados e trazer para essa casa quais são as escolas. E o povo do Ceará e do Brasil vai ver que são as escolas municipais que elevam a educação do estado do Ceará. Atenção, povo, vocês não poderão saber o motivo que levou o não pagamento no dia que foi marcado. Não estou questionando se é bom ou ruim o pagamento. Só pergunto por que não foi pago e o erro técnico. Bom, esse requerimento também não foi aprovado. E não se sabe se o dinheiro dos professores, que deveria ter sido liberado no dia 1º de abril, não foi, porque o governo do estado havia gasto com outra coisa, o que não poderia acontecer. É importante se saber o que houve realmente. Eu retiraria essa expressão aí do deputado usou, qual foi o servidor que com ressaca atrasou o trabalho. Ressaca pode até prejudicar o trabalho, mas não dá para deixar de ser feito esse trabalho. Com esta observação, nós estamos encerrando nossa participação no primeiro bloco de notícias de hoje.